Oi, Agatha, tudo bom? Olá, boa noite, Patrícia. Tudo ótimo. Tudo bem? O pessoal está entrando, então vamos esperar um pouquinho, né? Ainda tá bem cedo, vamos dar aí mais uns 10 minutinhos, pode ser? Combinado, sem problemas. Tá bom, então vamos lá. Boa noite para o pessoal que está chegando aí. A gente vai esperar mais um pouquinho, só para poder entrar mais pessoas e todo mundo aí participar. Quem já entrou, se quiser compartilhar com a gente o e-mail aí no chat, é bem interessante, né? Porque vocês entram aí para a nossa lista também de contato entre a Integral e a FAMEI. Isso é legal, aí vocês ficam participando, conhecendo todas as nossas novidades e notícias, não é, Ágabo? Exato, isso é importante, Patrícia. Isso. Bastante gente entrando, que legal, né? Todo mundo é interessado num assunto importante. Isso é bem legal. Mundo muito bem-vindo.
Bom, mais alguns minutinhos e a gente já começa, tá? Só para... Porque o pessoal está aqui entrando, então vamos aguardar para que as pessoas possam aproveitar. Ok, pessoal? Isso. Vamos entrar. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Bom, vamos lá, né? Acho que já deu o tempo aqui, então vamos começar. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa nossa nova live, né? Que marca aí essa parceria entre a Integrale Saúde e a Farmê. Né? A Integrale Saúde, que é uma empresa que é focada na coordenação do cuidado, onde a gente tem os médicos de família, aquele médico para chamar de seu, né? E aí os nossos enfermeiros e agora a equipe de farmacêuticos clínicos para nos ajudar a cuidar do paciente como um todo. Né? A coordenação do cuidado é uma preocupação muito grande aqui da Integrale Saúde. Então, aqui a gente pensa no paciente como um todo, ele não dividido em partes, né? E é por essa nossa preocupação do paciente aí largado, solto no sistema de saúde, que faz com que a gente venha compor sempre um pouco mais a nossa equipe, para que trazer segurança nesse cuidado de saúde para os pacientes, o que reflete sempre na questão do aumento da expectativa de vida, né? Porque quando você começa a cometer menos erros, cuidar mais da saúde de uma forma mais assertiva, com certeza a sua expectativa de vida aumenta. Né? Então, essa parceria vem com a Farmê, porque os pacientes, os nossos pacientes crônicos, né, possuem muitas medicações, alguns pacientes são um pouco mais idosos, ou até mesmo pessoas com não tanta idade, mas que tomam muitas medicações. Então, a Farmê vem para ajudar com as doses unitarizadas por horário, o que ajuda muito, né, a não errar, a não trocar, e também a tomar o que realmente precisa, né? E a gente tem todo o apoio aí do pessoal clínico, dos farmacêuticos clínicos, que apoiam o paciente com as dúvidas das questões medicamentosas, com as interações, porque muitas vezes também o paciente vai em um médico, vai num ortopedista, depois no clínico geral, depois no neurologista, não junta as receitas, cada um dá uma receita, e pode ser que algum medicamento se interaja aí de uma forma não tão bacana e que possa vir a fazer mal para o paciente, né? E não vai trazer todos aqueles benefícios que eram necessários. E no meio de tudo isso, entra a Integrale com o médico de família, que é aquele médico que vai cuidar do paciente como um todo. Ele vai ver, ele é o único médico daquele paciente que vê ele como um todo, junta todos os resultados e traz aí uma eficácia muito maior no tratamento, né? Bom, aí eu já falei um pouquinho da Integrale, já falei um pouquinho da Farmê. Então, Gabo, vamos começar aí a falar sobre o uso dos medicamentos. Como que é isso aí, quais os riscos? Então, é com você agora, querida. Excelente, muito obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Queria agradecer em nome da Farmê, a Integrale e a Patrícia pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto que é tão importante, né, que está na vida de todos nós, que é o uso de medicamentos, né? Todos nós, em algum momento, seja de forma pontual ou de forma contínua, vamos fazer uso de medicamentos, né? E é tão importante a gente entender realmente todos os benefícios que o medicamento pode causar na nossa saúde, mas também os cuidados que a gente precisa ter para ter o melhor dos medicamentos e não ter nenhum problema negativo, né? Nenhum dano ali relacionado com esse uso. Uhum. E aí, Patrícia, eu queria, né? Acho que esse mês que a gente ainda está, é o mês de maio, ainda é bem, fechando o mês de maio praticamente, né? Sim. É um mês muito importante na nossa área. No dia 5 de maio, a gente
é um mês que a gente fala que é o do uso, um dia do uso racional de medicamentos, né? Onde os profissionais de saúde realmente discutem, né, com as pessoas que utilizam medicamentos de uma forma mais intensa, como é importante a gente falar sobre esse assunto. Então, eu fico feliz de estar tendo esse momento aqui na live para a gente poder bater esse papo. E aí, o Aham. primeiro ponto. Pode Pode falar. falar. Não, segue. É que a questão é de falar, é importante falar também daqueles medicamentos que a gente acaba comprando aí na farmácia, né, que não são prescritos, porque são medicamentos também, estão lá na farmácia por causa disso, né? Exato, isso é bem importante, Patrícia. É muito comum, né, no nosso dia a dia, a gente tá sentindo algum desconforto, a gente sabe que os medicamentos eles podem ser usados tanto para prevenir um problema de saúde, né, como também para tratar um problema que já existe, né, seja um problema crônico ou alguma infecção, né, alguma dor que a gente esteja sentindo. Então, são situações diferentes que a gente utiliza, né. E aí é muito comum no dia a dia a gente sentir que a gente está tendo algum incômodo, né, e achar que a gente pode ir até a farmácia comprar um medicamento, muitas vezes sem alguma orientação adequada, né, em relação ao uso, né. E aí é um ponto que é importante trazer aqui, Patrícia, que os medicamentos, a gente fala que eles têm um efeito duplo ali, né? Então ele traz o papel dele é realmente conseguir controlar ou trazer a cura de um problema de saúde, mas ele, se ele não utilizado da forma adequada também, ele pode trazer malefícios, né, para a saúde das pessoas. Então, quando a gente sentir algum desconforto, é muito importante buscar uma ajuda profissional, né, uma consulta médica, conversar com o farmacêutico, com o enfermeiro, com os outros profissionais de saúde, para entender se aquele problema que a gente está sentindo realmente é necessário utilizar um medicamento, né? Qual é esse medicamento mais adequado, né? Então, é algo que a gente percebe agora com a internet, todo mundo pesquisa muito, né? Às vezes a gente, eu tô com uma dor de cabeça, deixa eu já usar aqui a nossa caixa de busca para ver qual medicamento que eu vou usar para dor de cabeça. E não é tão simples assim, né? Nós somos pessoas diferentes, cada um tem uma necessidade e por isso o medicamento que é bom para uma pessoa, para outra pode causar um malefício, né? Então esse acompanhamento é bem importante. Uhum. Eu acho que é legal também, Gabo, você falar para a gente a questão da interação medicamentosa, né? Porque é o que eu Uhum. comentei. As pessoas hoje elas têm um plano de saúde, aí acaba que não tem uma coordenação desse cuidado, não tem um médico único que as perceba como um todo, a trate como um todo. Então elas vão aonde entendem que deve ir e acabam não tendo várias receitas. Então, a gente explicar, né, sobre o que é uma interação medicamentosa, né, porque, pelo que eu sei, até a questão de um medicamento que é simples, que é o omeprazol, que todo mundo prescreve, mas ele também tem interações. É isso que as pessoas precisam entender, que até um medicamento que parece ser o mais inocente também pode causar danos, né? Perfeito, Patrícia. Muito importante essa colocação, né? A gente fala que a interação medicamentosa é quando a pessoa utiliza, né, mais de um medicamento, ou às vezes acontece também interação com alimento, também, que é algo que às vezes a gente não tem essa ideia, né? Então, Uhum. todos os medicamentos, eles podem ali ter um efeito que pode ser potencializado, aumentado com a presença de um outro medicamento, ou até mesmo um efeito reduzido, né? Um medicamento atrapalhar o efeito do outro. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento profissional, porque o profissional, né, a gente vai conseguir olhar realmente, você falou da coordenação do cuidado, como que é importante, né? A Integrale faz isso e a Farmi também tem esse olhar, né? Então, quando a gente vai cuidar aqui de um farmembro, que é a forma carinhosa que a gente chama os nossos clientes, né? A Uhum. gente busca olhar todos os medicamentos que todos os médicos que cuidam daquele farmembro prescreveu para ele, para ver se faz sentido um medicamento com outro, se pode estar causando alguma interação, né? Ou potencializando o efeito, ou diminuindo o efeito, né? Isso é muito Uhum. importante para ter um tratamento que causa o resultado que a gente quer que aconteça, né? Que é controlar a pressão, o diabetes, controlar a dor, né? Então, sem causar um malefício, né? E a gente só vai conseguir ter esse cuidado realmente com acompanhamento profissional para avaliar se tem uma interação medicamentosa ali que pode estar causando um problema ou não. Uhum. E isso também acontece com a questão lá seja até dos óleos essenciais, né, das gotinhas, dos xaropes, que às vezes são feitos em casa, tem alguns que têm aquelas questões com
com plantas, né? Muitas plantas são feitos artesanalmente e são itens que as pessoas esquecem, né? Normalmente até de contar para o médico, né? Uhum. Hoje a gente tem aqui as enfermeiras que cobram, perguntam, os farmacêuticos, né? Que vão lá e perguntam, mas falam para a gente um pouco dessa necessidade, né? De falar sobre isso, né? De contar tudo o que realmente está tendo acesso para que as coisas não interajam aí, o quanto isso é importante. É fundamental, Patrícia. É muito importante sempre quando a gente passa por uma consulta, né, com qualquer profissional de saúde, a gente informar ele todos os medicamentos que a gente faz uso, como a gente faz esse uso, né, se ele é diário, contínuo, os horários, e também o uso de plantas, né, chás, fitoterápicos, né, óleos essenciais, essas outras substâncias também que a gente utiliza. A gente acha que pode não causar nenhum malefício também, mas pode sim ter interações com os medicamentos, afetando aí o efeito, né, que o medicamento vai fazer no corpo. Eu gosto de dar um exemplo, Patrícia, às vezes, de medicamentos que a gente consegue até comprar na farmácia sem receita, que a gente acha que eles são inofensivos, e não pode causar nenhum mal, mas na verdade também podem, né? Eu gosto de dar o exemplo da ginkgo biloba, que normalmente as pessoas compram, né, no intuito de melhorar a memória, de melhorar a circulação sanguínea, né? E a ginkgo biloba, ela é um medicamento que ela pode interagir com outros medicamentos, inclusive até aumentar o risco do paciente ter um sangramento, né, no estômago, no intestino. Então, é um exemplo de um medicamento que a princípio parece ser inofensivo, porque a gente consegue comprar sem receita. A origem dele vem à base ali, né, de fitoterápicos, mas ele pode sim também causar um dano quando interage com alguns medicamentos específicos. Então, esse ponto que você trouxe, né, é muito importante. Sempre informar os profissionais, todas as substâncias que você utiliza, para a gente ter uma boa orientação, né, do paciente, da pessoa que utiliza o medicamento. Uhum. E como é essa questão dessas vitaminas, né? Porque todo mundo compra agora N vitaminas, é para o cabelo, para a unha, para tudo. E como que é isso, Ágaro? Importante, Patrícia, é outro assunto, né? A gente está passando cada vez mais por um momento onde as pessoas buscam vitamina e com finalidades diferentes, né? Para rejuvenescimento, para memória, para evitar queda de cabelo, outros problemas. E a gente também tem essa ideia que vitamina, quanto mais melhor, né? As pessoas às vezes pensam isso. Quanto mais vitamina eu tomar, mais eu vou estar saudável, vou prevenir doenças, e não é bem por aí, né? As vitaminas também, elas precisam de ser usadas somente quando a pessoa tem alguma deficiência em alguma vitamina específica, né? Quando a pessoa, por algum motivo, ela não consegue ingerir por meio dos alimentos, né, aquela vitamina, ou não na quantidade necessária, na quantidade adequada, e ele acaba precisando de tomar um suplemento, que a gente fala, né, um medicamento que contém essa vitamina para suprir essa necessidade. Mas não é para todo mundo, né? Não é todas as vitaminas, porque elas também podem causar problemas quando são utilizadas em excesso. Então, a gente tem vários relatos de pessoas com problemas nos rins, de fígado, né, por causa de um excesso de uso de vitaminas. Então, fora, às vezes, o gasto desnecessário que a pessoa ela vai ter, né? Então, é algo bem importante também, de ter sempre um acompanhamento profissional, fazer exames, né, para entender realmente quais vitaminas a pessoa precisa, em qual dose, e se precisa também. Uhum. E o mesmo a gente pode falar também das pomadas, né? Porque sentir uma dor, compram-se várias, né? E ainda tem as que são orientadas aí pelos vizinhos, pelos tios, avós. Como que é isso? As orientações, né, de familiares e amigos, é muito Isso. comum, né, Patrícia? É. Sempre quando a gente vai reclamar de algum probleminha, uma dor que a gente está sentindo, uma enxaqueca, algum problema, a gente vai ter um colega, um amigo, que vai falar, olha, eu tomei esse medicamento aqui que o médico me passou e foi perfeito, foi ótimo, né, resolveu o meu problema, e a gente acaba também, na melhor das intenções ali, usando o mesmo medicamento, achando que vamos ter sempre o mesmo efeito que aquela pessoa teve, né? E isso Uhum. não acontece muitas vezes, né? O medicamento que é bom para a Patrícia pode não ser bom para mim, não é o mais adequado, né? Pode me causar algum, algum dano, algum problema de saúde, né? A gente está passando agora para o início do inverno, né? Então é muito comum aí as doenças respiratórias, né? Gripe, resfriado, e às vezes a gente vai e compra aqueles antigripais, né? Vários medicamentos para tentar controlar, melhorar os sintomas.
E alguns Uhum. desses medicamentos, por exemplo, para idosos, podem ter um risco, né? Então, o idoso ele pode ficar mais sonolento usando o medicamento como antigripal, um antialérgico. Ele pode aumentar o risco de ter uma tontura, de ter uma queda, ter uma fratura, né? Então, Uhum. tem alguns cuidados que são muito importantes, né? Nenhum medicamento deve ser usado assim de forma sem orientação adequada de um Aleatória. profissional. É. Exatamente. E lembrando aí dos idosos, tem essa questão que você falou. Ele pode ficar mais sonolento, tem a questão da audição também, né? Alguns medicamentos conseguem diminuir a audição, então o risco de queda é muito maior. E as cirurgias, a gente sabe que ortopédicas, né, para pessoas idosas, são muito arriscadas, né? E hoje, Ágaba, eu conheço pessoas, muitas, que se medicam, né? Principalmente, estou com uma pressão alta, vai lá e toma um medicamento por conta própria. Essa questão, acorda de manhã, toma umas 5, 6 vitaminas, achando que isso tá legal. Mas, ao longo prazo, isso pode fazer muito mal, correto? Com certeza, Patrícia. E é muito importante, né, ter essa avaliação, tanto se é necessário utilizar de verdade, né, aquele medicamento de fato é importante, e também quando é feito por prescrição, uma orientação profissional, por quanto tempo também precisa de utilizar, que é outro ponto que eu queria trazer aqui também para a gente conversar. Né, a gente tem medicamentos que são Uhum. para ser utilizados por um período específico, né, por 7 dias, por 10 dias, por um mês, ou às vezes ao longo de toda a vida. E é muito importante, sempre que a gente sai com uma orientação profissional, do médico ou outro profissional, procurar saber por quanto tempo eu preciso utilizar esse medicamento, né? Para a gente também evitar um problema que é muito comum de utilizar medicamentos por muito tempo, sendo que era para ter usado só por uma semana, 2 semanas, né? Então, a gente fala, né, que sempre eu tenho, quando eu recebo a orientação de um medicamento que é para usar, eu tenho que saber qual que é o medicamento, a dose que eu vou utilizar, né, se é um comprimido, se são dois, se é 5 ml, qual que é a quantidade, os horários que eu vou utilizar aquele medicamento também são importantes. E algumas vezes esse horário ele é importante, tem medicamentos que é para ser tomado à noite, outros para ser tomado de manhã, e também por quanto tempo, né, que eu vou utilizar esse medicamento. É fundamental para não Uhum. ultrapassar aí o período de tratamento e também não utilizar por um tempo menor do que o adequado, que a gente vê muito, né? Eu tô tomando antibiótico, eu melhorei com 2 dias, o que eu faço? Eu paro Não de tomo tomar, né? mais. E a infecção Mas eu vai guardo, voltando. porque quando vier de novo, eu vou tomar. Vou Exato. usar aquele que Já estava pensa na guardado, porque eu sobra, não né? preciso do médico, né? Exato. Mas é isso que as pessoas fazem. E às vezes a infecção que veio não é a mesma, a causa inicial não foi a mesma, e aí deixou de ir ao médico, de entender o que realmente tem e o que precisa tomar, né? Então, nem sempre vão ser aqueles antibióticos prescritos na primeira ou na segunda consulta. A gente sempre tem que procurar, né? Principalmente criança, né? Que eu vejo aí que as mães, né? Claro, numa aflição, muitas vezes, tá com dor, eu vou lá e dou alguma coisinha, mas criança, eu costumo brincar sempre no hospital que assim, criança não é um adulto diminuído, né? Então, há muita diferença. É necessário que um pediatra veja, ele sabe prescrever, né? E ele quem sabe cuidar desses pequeninos, né? É importante. Com certeza, Patrícia. Isso. Fundamental. As crianças, crianças, idosos, gestantes, né, são pessoas que têm que ter um cuidado, uma atenção maior, né? Todos nós precisamos nos preocupar, mas nessa população, né, crianças, idosos, gestantes, pessoas com problemas nos rins, né, problemas renais, no fígado, Uhum. são pessoas que exigem um cuidado, uma atenção mais detalhada porque tem um risco, né, maior de ter algum problema ali relacionado com o uso de medicamentos. Uhum. E assim, e você consegue falar para a gente, por exemplo, porque as pessoas muitas vezes é prescrito, elas têm essa questão de esquecer a medicação, aí quer tomar 2 vezes, as duas no mesmo horário, isso não pode acontecer, né? Explica um pouquinho para o pessoal, pelo menos entender como lidar com as receitas, né? Com o que é receitado para eles. É, Patrícia, a gente sabe como que a jornada de quem usa medicamentos, ela é bem complexa, né? Acho que todo mundo que passa, ou que você mesmo utiliza, ou que tem um familiar que utiliza vários medicamentos todos os dias, de uso contínuo, a gente sabe como que é desgastante para a pessoa, né? Depois que ela vai na consulta médica, ela sai com a receita, ela tem que ir na farmácia, fazer pesquisa de preço, escolher qual farmácia ela vai comprar. Aí vai com um monte de caixinha para casa, depois tem que organizar esses medicamentos para lembrar de tomar, né, no horário certo.
a gente sabe que isso tudo é muito desgastante. E depois que está usando o medicamento, ainda tem que ver se ela está tendo alguma reação negativa, né? Ela fica, às vezes, com muita dúvida se o medicamento pode estar causando algum malefício e tudo. Então, é Uhum. muito importante, Patrícia, a gente ter alguns cuidados, né? Todas as pessoas terem alguns cuidados em relação a... Depois que, né, que foi até a farmácia para poder comprar os medicamentos e como organizar esses medicamentos em casa, né? Então, a gente fala que o ideal, né, que o paciente esteja em todos os medicamentos, ele saiba exatamente, tenha registrado. Aí tem gente que usa uma etiquetinha no medicamento, tem gente que coloca numa caixa separado, né? Qual medicamento, em qual horário que ele vai utilizar, qual que é a quantidade, se é um comprimido, se são dois, né? Ou mais, Uhum. para evitar essa troca, essa confusão de medicamento e também o esquecimento, né? Então, a Farmi, a gente criou um dispositivo, uma caixa, né? Que inclusive é essa que está aqui atrás de mim. Isso, mostra aí pra gente. É isso que eu ia falar para você. Isso. Mostra como Para funciona, poder porque é mostrar legal. com o intuito de facilitar a rotina, simplificar a rotina de quem usa medicamentos todos os dias, a gente Uhum. desenvolveu essa caixa que a gente chama de box, ou Farm Box, onde os medicamentos que a pessoa utiliza ao longo de 30 dias, eles vão organizados aqui por dia, por horário, e na dose exatamente que ele vai utilizar. Então, um exemplo aqui, o primeiro saquinho, a gente está vendo 8 horas da manhã. E aqui, 8 horas da Uhum. manhã, tem os 3 comprimidos que essa pessoa precisa utilizar. Então, eles vão aqui atrás. E o trabalho que a pessoa vai ter é só destacar mesmo esse saquinho e retirar os 3 comprimidos aqui dentro e fazer e tomar esses medicamentos, né? E depois, no outro horário, meio-dia, um medicamento também ele vai destacar esse comprimido aqui para fazer a administração. Depois tem as 21 horas, né? Então também tem os medicamentos específicos. Então a gente monta essa caixa específica para cada pessoa, porque cada um vai tomar medicamentos específicos em horários específicos, né? E o intuito nosso é tanto trazer mais segurança para a pessoa que vai utilizar os medicamentos, para evitar essa troca de um medicamento por outro, evitar Uhum. tomar numa dose errada, né, também que acontece muito, e também trazer uma simplicidade, uma facilitação ali no dia a dia para evitar esquecimento também do uso, foi o ponto que você falou, né? Então é muito E se importante. a pessoa esquecer, como que ela faz, Agatha? Ela volta ou ela descarta esse que ela esqueceu? Depende de algumas. Essa resposta não é tão simples, Uhum. Patrícia. Depende do medicamento, qual que foi esquecido, né? E também depende de quanto tempo que a pessoa esqueceu, né? Uma coisa eu ter que tomar um medicamento, por exemplo, às 20 horas, e eu esqueci de tomar às 20 horas, eu lembrei 20 e 30, meia hora depois. Vai ter um impacto. Agora, se eu lembrei só no dia seguinte, já é uma outra situação, já passou muitas horas, né? Então, Uhum. a gente sempre fala que depende do medicamento e de quanto tempo que a gente esqueceu, né, de tomar o medicamento. Por quê? Alguns medicamentos recomenda-se assim que lembrar, se for um período curto de tempo, a pessoa tomar logo em seguida. Outros medicamentos que têm um risco maior, às vezes a ação dele no corpo dura um tempo maior, muitas horas, a recomendação é realmente esperar o próximo horário e tomar esse medicamento. Então, Uhum. não tem uma resposta única, né? Então, por isso que é importante conversar com o médico, com o farmacêutico, para entender, olha, eu esqueci esse medicamento, eu posso tomar, eu devo pular, né? Aqui na Farmia a gente tem um canal farmacêutico que os nossos farmembros, eles conseguem entrar em contato com a gente, ligar, mandar um WhatsApp e contar, por exemplo, essas situações. Olha, eu tinha que tomar o medicamento tantas horas, eu esqueci. O que que eu faço? Né? Eu tomo ou eu pulo? E a gente vai analisar especificamente para aquela pessoa, aquele medicamento, e a gente vai dar essa orientação da melhor conduta, né, que ele deve tomar ali. Isso que é legal, né? Tanto na Integrale, eles podem falar com os enfermeiros, como também podem acionar os farmacêuticos, né, da família. Então, assim, isso que é legal, as pessoas conseguirem entender. Porque o que você falou, pode ser pouco tempo e dá para a gente tomar, mas pode ser um longo tempo e a duração daquele medicamento no corpo ela é prolongada, eu não preciso tomar, eu posso ir para o próximo, né? Para o próximo horário e continuar a vida normal. Então, Isso. assim, isso é legal, é um ponto importante, porque às vezes é algo que as pessoas não se importam muito, né? Ah, eu tomei e tomo em qualquer hora, no próximo horário de tudo, vou tomar tudo junto, e não pode ser que não seja uma coisa legal, né?
Então, isso aí também é importante. É legal essa questão da gente falar do box, né? O quanto é difícil a gente separar a medicação, principalmente quando o paciente é crônico, né? Porque eu falo, porque eu tenho, a minha mãe, ela usa 12 medicamentos e que tem meio de manhã, meio à tarde, então é muito complicado, né? Ainda mais quando as pessoas. Eu vou falar de novo, né? Tem idade, mas não precisa ter idade. Quando você tem 12 medicamentos para tomar, é muito difícil de você ficar separando, né? Ou aí contabilizando todos. Até mesmo a gente às vezes esquece, acha que esqueceu de colocar na caixinha, né? Então é Uhum. complicado. E assim, Alga, quais são os medicamentos que as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado? Para até a gente evitar aquelas compras excessivas, sabe? Na farmácia, de tudo que está à mão. O que elas devem evitar? Uhum. Patrícia, de maneira geral, a gente tem assim, todos os medicamentos, como eu falei, eles têm um risco que podem causar, né? Às vezes, pessoas específicos, eles podem ter um risco maior ou menor, mesmo aqueles medicamentos que não precisam de uma receita médica, né? Que a gente consegue comprar aí de uma forma mais direta nas farmácias, sem precisar de receita. Então, não dá para a gente falar exatamente quais são os medicamentos que têm um risco maior, né? Mas a gente tem um grupo de medicamentos que, para quem é, por exemplo, idoso, tem que ter uma atenção maior quando utiliza. Normalmente são medicamentos que podem causar tontura no idoso, aumentar o risco de queda, podem causar uma redução elevada da pressão, né, uma baixa da pressão, e também causar uma situação de queda ou ter alguma alteração em relação aos órgãos do funcionamento mesmo, né? Então a gente tem esses medicamentos. E temos outros medicamentos que, por exemplo, pode aumentar o risco de causar sangramento. Então, não dá para a gente poder falar especificamente de um, dois ou mais medicamentos que são de risco. Isso realmente deve ser feita uma avaliação individualizada, né? A gente busca ter sempre esse olhar aqui na Farmi também, fazer uma análise de todos os medicamentos ali quando chega um novo cliente, para entender se para ele tem aquele medicamento naquela dose, se ela pode ou não ter algum risco, né? E a gente vai acompanhando muito de perto também, é um trabalho que vocês também fazem no Integrale para monitorar, né, essa pessoa. Acho que a mensagem que eu Até queria porque deixar essa coisa de tomar medicamento constante, né, para dor de cabeça pode ser um problema, né? A gente sabe, porque hoje as pessoas procuram a telemedicina, então, o pronto-socorro e a telemedicina para resolver aquele problema pontual, é isso que as Uhum, pessoas têm que entender. Né, aquela urgência, ela vai tirar daquela emergência. Mas uma dor de cabeça que vai uma vez, depois vai duas, vai três no pronto-socorro, ou só fica tomando analgésico constantemente, é importante a gente falar que essas pessoas precisam procurar um médico, né? Precisam ter uma pessoa para cuidar delas, porque para não chegar lá na frente, como alguns casos que a gente já conhece, e de que sejam algumas patologias que depois sejam um pouco mais difíceis de se uhum, tratar, porque não foram observadas aí no começo, né? A gente sabe que tem muitos tumores no cérebro, por exemplo, que causam dores de cabeça simples, não causam nem as tonturas, e assim vai indo até ter a piora, vir a tontura, outras coisas, quando as pessoas finalmente decidem procurar alguém, e aí, às vezes, já é tarde demais, né? Ou é, até mesmo, como a gente já pegou nos hospitais, né? Paciente tomando Tilenol, 6 Tilenol por dia. Tem a questão toda aí dos rins, do fígado, né? Que a gente tem que observar. Então, a gente precisa falar sobre isso para entender que as medicações, elas não ficam só ali aliviando aquela dor, né? Elas uhum, podem ter uma consequência, né? Com o uso excessivo. Até com mesmo as certeza. medicações. Até pessoas, por exemplo, com pressão alta, que tomam uma medicação, mas não procuram o médico, né? Para verificar. Vamos fazer um roteiro, um mapa, vamos ver se isso é constante, se realmente essa pessoa já pode ser uma pessoa que é hipertensa, né? Tem que tomar uma coisa mais contínua, mas como tem esses remédios que eles conseguem aí tão fáceis, fica um pouco mais difícil, né? E aí, Verdade. voltando, Patrícia, você falou, pode falar. você falou de medicamentos. Realmente, os medicamentos para dor é o que a gente vê muitas pessoas usando de forma Sim. contínua, assim, orientação, né, utilizando muitos medicamentos. E às vezes acaba mascarando um problema maior, como você bem colocou, né? Que pode ser muito mais sério, exigir um acompanhamento ali maior, né? Mais próximo desse paciente. Então é bem importante mesmo esse acompanhamento muito junto. Às vezes, Patrícia, o medicamento, eu até falei um pouco, né? O antigripal, ele pode
uma pessoa que tem pressão alta, um medicamento para gripe, ele pode aumentar a pressão dessa pessoa, né? Então é um medicamento que ele acha que é Ótimo. inofensivo, né? Ele pode aumentar e às vezes está com a Informação pressão importante. descontrolada ali, a pressão alta, não sabe nem qual que é o motivo, né? E é porque você Aham. começou a usar um medicamento para gripe ou para resfriado ali que causa esse efeito, né? Então é algo bem importante mesmo da gente ter atenção, né? Todos os medicamentos têm um risco envolvido, né? Tem que ter um E é legal acompanhamento. você falar isso, porque é o que você falou, antigripal, aumentando a pressão. Quantas pessoas sabem disso? É Né? muito, é muito, é 0,01, né? A questão Uhum. do ginkgo biloba, que pode causar aí as hemorragias. Quem que sabe disso, né? Então, são poucas pessoas. Então, a gente tem que, talvez, disseminar mais, né? Conseguir disseminar mais essa questão dos medicamentos, o quanto é importante procurar sempre uma ajuda, né? Tudo bem, você tomou um remédio para sua dor de cabeça, mas uma vez, ok, se você já teve que tomar a segunda, está tomando há uma semana, já é um problema, né? Que tem que Exato. ser visto. Por que que ela persiste? Da onde vem essa dor de cabeça, né? E pressão alta eu nem vou Uhum. dizer. Eu vejo as pessoas tomando a medicação, eu já digo, não. Pressão alta você vai para o pronto-socorro e resolve lá, mas não toma a medicação, né? Uhum. Porque o É. pessoal compra muito, né? Aqueles para pôr embaixo da língua, compra todos Uhum. os que vê, né? Então, assim, até mesmo para colesterol eu já vi, viu, Agatha? A atorvastatina aí, gente tomando porque acha que se tomar vai prevenir para não ter nenhum problema cardíaco, circulatório depois. Isso não é verdade, né? Com certeza. Tem que ser para Pode pessoas ser até difícil. específicas, né? Que precisam realmente desse medicamento, e não para todo mundo. Nenhum medicamento é para todo mundo, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque sempre pesar o benefício que ele pode trazer e também o risco que ele pode trazer. Todo medicamento tem esses dois lados. A gente sempre tem que pesar isso. Para cada paciente, a balança ela vai pender mais para um lado, né? Ou para o risco ou para o benefício, né? É bem importante. E Ô, aí eu Patrícia, fico. outro ponto que eu vejo muito também que acontece, eu queria trazer aqui, é às vezes a pessoa utiliza mais de um medicamento com a mesma substância sem saber. Então é muito comum Sim, a maior parte. isso, porque a gente tem medicamentos com nome de marca, né? E vários Uhum. medicamentos de marcas diferentes. E às vezes ele tem a mesma substância. Então a pessoa está comprando, às vezes, até para um medicamento para dor, dois, três medicamentos que contêm a mesma substância. Ela não sabe, porque ela pensa que são medicamentos de marcas diferentes, né? E aí, quando a gente vai ver, as doses vão sendo aumentadas, né? Fica com uma dose muito alta do medicamento, de uma substância específica. Isso também pode causar É. um malefício, sabe? Assim como tomar o Tilenol 6 por dia, todos os dias, né? Exatamente. Como a gente acabou descobrindo. É que as pessoas têm que entender que isso é o que você falou perfeitamente, Ana. Vai aumentando as doses. A cada vez que toma, você está aumentando as doses quando você começa a tomar muito do mesmo medicamento, né? Então você vai sobrecarregando o fígado, você vai sobrecarregando os rins e outros, né, órgãos que a gente nem sabe. E as pessoas, não, como você bem falou, não são iguais, né, são diferentes e pode ser que tenha uma que suporte bem menos do que a outra, né? E isso pode levar a um problema muito sério, né? Ou até Sim. mesmo, aí eu vou voltar porque a pressão alta hoje o número de pacientes é muito Uhum. grande nesse país, né? Sim. Então aí eu volto à questão, aquele que toma o remedinho porque acha que está baixando a pressão, pode esquecer que pode ter um problema num coração aí e que pode daqui a pouco chegar a um infarto, né? Porque o infarto ele não vem sem dar um avisozinho, ele sempre dá um aviso que a gente ignora, seja com um medicamento para aliviar uma dor, porque a pessoa não conhece, né? Então, eu estou com uma dor no braço, eu vou lá, tomo um remédio, aliviou, mas podia estar sendo um sinal, olha, você está prestes a um infarto aí, né? A dor do estômago também, que a gente vai aguentando, e a gente sabe que isso aí é um prenúncio aí dos infartos, né? Então, isso é legal de a gente falar. E tem também aquela questão que eu acho importante voltar e a gente, né, e você me ajudar a reafirmar, a questão de usar os xaropinhos, as plantinhas, né? Agora, me preocupa porque tem até o Rolum, né? Agora que é para ficar mais perto ainda aí, talvez, da rede sanguínea, né? Passa lá no braço, fica passando tudo. Então, a gente fala disso. Como que é isso, né? Porque as plantas, elas também têm uma ação. E Uhum. muitas a gente sabe que tem uma ação medicinal, né? Uhum. Então, assim, Uhum. fala um pouquinho para a gente entender, porque tem aumentado muito esse uso, né? Perfeito, Patrícia. De maneira geral, né, pessoal, as plantas, elas têm, todas as plantas, né, tem várias substâncias dentro dela.
Então, tem planta que a gente vai, que também as pessoas fazem um chá ali da folha, do caule, né, da raiz, da flor, né? Então, a gente tem plantas diferentes. E aí, dentro dessa planta, normalmente você tem uma infinidade, às vezes centenas, milhares de substâncias. E muitas vezes, o que que acontece, Patrícia? Até tem uma substância ou outra dentro da planta que a gente sabe que ela pode causar um benefício para a saúde, um determinado problema de saúde. Né? A gente tem esse conhecimento popular e também dos antepassados, que algumas já são bem conhecidas, né? A camomila tem efeitos calmantes. Então, a gente tem esses conhecimentos que a gente já tem do senso comum. Mas a gente às vezes ignora que também dentro dessa mesma planta pode ter outras substâncias que para algumas pessoas pode ter um problema, pode causar um problema, né, à sua saúde. Então, o desafio realmente da gente usar plantas e chás, né, fitoterápicos, é realmente entender se para mim aquela planta é segura, se ela realmente vai causar o benefício que ela deveria causar, né? E também como que eu vou preparar aquela planta e também onde estou comprando, porque isso também é outro problema, né? Às vezes a gente acha que está tomando uma planta, mas está tomando outra, né? Eu gosto de dar Uhum. o exemplo de algumas plantas, né? Que a gente observa, tem o boldo, né? Que é muito comum, algumas pessoas tomam para ressaca, falam que é bom. Mas muitas vezes o que a gente está tomando como boldo, né? Que o que sabe que tem algumas propriedades ali é o boldo do Chile, né? Que originalmente é no Chile. Uhum. A gente pega esse boldo do terreiro e ele pode causar problemas cardíacos para pessoas que já têm uma tendência a ter problemas cardíacos. Pode agravar. Porque tem substâncias lá dentro do boldo que causam esse malefício também. Então a gente tem que ter um olhar ali muito cuidadoso de qual planta a gente está usando, qual que é a quantidade que a gente está utilizando, se tem uma comprovação de que aquela planta causa um benefício, né? Porque tem esse outro lado também desse risco, né? Então é bem importante ter essa atenção, né? Não é porque E é o natural que benefício não para causa que mal, né, população? Patrícia? Né? Porque natural não faz mal. E assim, e o benefício para que tipo de população está fazendo, né? Exatamente. Porque eu vejo que eu gosto de falar desse assunto porque quem mais toma isso, eu falo que são às vezes vítimas, né, desses tipos de medicamentos são as crianças. Né? Porque aí os pais não querem, eu não quero dar muito medicamento, então eu faço tudo muito natural, mas sem falar com ninguém, sem testar nada, às vezes pode vir até uma reação alérgica que nunca ninguém imaginou, né? Uhum. Então, isso é bem complicado. Eu acho que vale a gente deixar esse alerta aí, principalmente para os pais, né? Porque são crianças, Sim. não é porque é criança que aceita tudo, que cabe tudo ali, né? Uhum. Não, não, não é bem assim. Verdade, Patrícia. Infelizmente, a gente tem um número muito alto de intoxicação, né, em crianças, principalmente, tanto por parte dessas outras substâncias, como plantas, mas também até com medicamentos mesmo, né? A gente tem Uhum. um número gigante a cada ano no Brasil de pessoas que são internadas, né, e crianças em grande parte também, por causa desse uso de intoxicação, ou porque pegou o medicamento da mãe, às vezes a mãe deixou as caixas abertas em cima da mesa, a criança pegou lá o antidepressivo da mãe, o medicamento para induzir o sono, achou que era bala, colocou na boca, né? Ou então esse é um outro cuidado também que acho que era importante a gente falar aqui, né? Onde armazenar os medicamentos, né? Não dá para colocar em qualquer lugar. Nem medicamentos, nem plantas, né? Nem chás, porque a Uhum. criança pode ter também um consumo acidental, né? E isso é bem sério. A gente tem vários casos até de morte mesmo, infelizmente, né? De crianças É. por causa desse consumo acidental. E o pior é quando chegam algumas, né, que tem aquelas medicações que os pais vão dando, esquecem de contar no pronto-socorro, as crianças chegam lá com algumas reações que até você descobrir demora muito e ninguém se atenta do que está dando, acha tão inofensivo que não se atenta em falar. Né? Então, demora muito mais até para a gente conseguir encontrar o causador e conseguir fazer o tratamento correto, né? É. Não é tão simples, né? É por isso que é importante também, Patrícia, sempre ter uma lista bem atualizada de todos os medicamentos que a pessoa utiliza, os horários, as doses, porque sempre que, se acontecer, né, da gente precisar de ir no hospital, numa emergência, acontecer alguma situação como essa que você trouxe, eu consigo mostrar para os profissionais lá no hospital todos os medicamentos que eu estou utilizando, as doses, os horários. Isso facilita muito a investigação para ver se algum daqueles medicamentos pode ter causado ter contribuído, né, para causar essa Uhum. reação, esse malefício. Aqui na família a gente busca também sempre os pacientes conseguem ter uma lista atualizada dos medicamentos, né, através de um QR Code,
onde ele consegue mostrar para os profissionais, inclusive, todos os medicamentos que ele está utilizando. Isso é muito bom, né, para facilitar e até evitar também algum problema futuro. Bom, porque aí ele fica mais seguro, né? Ele tem o aplicativo da Farmê, que ele vai poder mostrar onde tem a receita que ele está utilizando, né? Aí a gente falar da coordenação do cuidado, a gente também usa, através do aplicativo, ele vai poder mostrar o exame para o médico ali numa urgência, consegue mostrar todas as receitas, e isso é importante, porque quando você chega com mais informação, a ação que os profissionais que estão ali vai ser muito mais rápida, o que com certeza salva vidas, né? Porque você demorar para entender o que está acontecendo, aguardar resultados de exames, ou ter que ficar procurando até encontrar uma causa, é bem complicado, né? Até porque Uhum. ninguém tem uma fórmula mágica num pronto-socorro, né? Quando chega, você vai dar mais algum medicamento que às vezes pode interagir com algo que você desconhece, aí vai ter uma piora que você tem que entender para poder melhorar. Então, é essa ciência que as pessoas têm que estar um pouquinho mais prontas para nos ajudar, para que elas mesmas aumentem aí as suas expectativas de vida, né? Tenham um melhor resultado, seja no pronto-socorro, num atendimento, né? Até mesmo hospitalar, numa internação, para que a gente possa ajudar um pouco mais, com uma forma mais eficiente, não é? Com certeza, Bom, Patrícia, é bem importante mesmo. agora eu não sei se o pessoal quer aí que tiver alguma pergunta, pode fazendo as perguntas, né? Eu vou vendo aqui, aí conforme for a gente vai respondendo para vocês, tá? As perguntas sobre as medicações, né? Porque esse é um assunto bem importante. A gente pensa que não, mas hoje são inúmeros os casos, como a Gabo falou, que vão para o hospital, né? Pelo excesso da medicação e coisas que às vezes a gente até desconhece, né? E uma coisa que até me chama a atenção, porque, por exemplo, a gente tem aí de novo, né? Por isso que o uso, por exemplo, da dose unitária é muito legal, porque a gente consegue saber tudo que foi utilizado, o horário que foi, até qual horário foi utilizado, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que usam medicações ou usam medicações demais, aí não lembra o que tomou, não lembra o que foi, e aí fica difícil, né, de Uhum. ir lá num pronto-socorro a gente poder ajudar. E, assim, até a gente ousa dizer, né? Alguns podem vir a óbito e a gente nem imaginar que tinha alguma medicação ali. Porque depois que foi ao óbito, a gente não vai conseguir investigar tudo, a não ser que você vá lá para o IML, alguma coisa. Mas se ela tem aí uma patologia que pode mascarar o uso inadequado ou excessivo de um medicamento, a gente nunca vai saber, né? Tem isso também, que é bem importante, né? De a gente falar, por isso trazer essa questão do cuidado com essas medicações, o quanto é importante você ter um cuidado que é coordenado, né, um cuidado em que você conhece toda a jornada do paciente, ou que até mesmo, quando ele precisar de um pronto atendimento, ele consiga dar mais informações para o profissional que está ali e que nunca viu ele, que só vai tirar ele daquela urgência, né? Verdade, Patrícia. Acaba que muitas vezes a gente até falou um pouquinho dessas interações, né, de dois medicamentos com a mesma substância. E um dos motivos que isso acontece é que muitas vezes o paciente ele esquece de comentar com o profissional ali, com o Sim. médico, né, o que ele está utilizando. Então, sem saber o que ele já utilizava antes, o profissional acaba colocando um novo medicamento ali para ele tomar. E às vezes ele já usava aquela substância ou uma substância muito parecida, né, ou até que interage com aquela que ele está pensando em prescrever. E acaba gerando, como você falou, um novo problema, né, que não precisava de existir. Então, esse Uhum. trabalho ele é muito importante. A gente faz um trabalho que a gente fala que é a conciliação medicamentosa, né? É sempre olhar para tudo que a pessoa utiliza e ver se faz sentido estar aqueles medicamentos naqueles horários, naquela dose específica, se tem alguma interação que pode estar causando algum problema. Então, esse trabalho ele é muito importante, né? A gente também se responsabilizar, né? O paciente, a pessoa que usa medicamento, de informar os profissionais ali de tudo que ela está utilizando. E ter uma maneira Isso. organizada também de apresentar essa informação, né? É. E principalmente, né, se tiver criança, sempre antes de dar qualquer medicação, consultar o profissional da área da saúde, né, para que Exato. ele possa observar isso. Ah, mas eu não tenho.
consulta, pelo menos, que nem na Farmê. Aí tem a questão dos profissionais que vão dar uma olhada, ver essa questão das conciliações, das interações medicamentosas, para que não tenha aí um excesso, seja da medicação, né? E às vezes excessos de vitaminas, que a criança chega lá com a mãozinha amarelinha, né? Não sabe que foi o excesso de vitamina que tomou, né? Então, até descobrir isso demora muito, né? Então, é importante a gente falar disso. E, infelizmente, hoje aqui no país, a gente tem muito, muito livre, né, ainda essa compra. Apesar de que muitos medicamentos foram levados para de trás do balcão, mas ainda tem muita coisa muito fácil, né? E muita coisa, principalmente, que a gente vê aí pela internet, né? Desde colágeno, várias coisas, né? Uhum. Tem aí até aquelas coisas para bombar, que eu nem sei o nome, para turbinar aí as pessoas. Isso também não é bom, não é? É um grande problema, né, Patrícia? Realmente o nosso mercado aqui no Brasil ele é muito livre em relação ao comércio de medicamentos. E é justamente algo que a gente pensa muito diferente, né? A Farmi pensa muito diferente, em que a gente não está focado no comércio de medicamentos, nem em cuidar de pessoas, né? A gente acredita muito que cada pessoa tem a sua necessidade específica, precisa de seus medicamentos específicos, precisa ser acompanhado em relação a esse uso, né? Então, a gente não estimula esse uso desenfreado, sem acompanhamento, né? Que a gente sabe o quanto que ele pode ser nocivo realmente para as pessoas, né? Então, a gente busca sempre, a gente sempre fala, nosso propósito é trazer um tratamento, né, que as pessoas tenham um cuidado ali simples, seguro e completo, né? Então, a gente pensa muito na segurança, para a gente é muito importante também, né? As pessoas só utilizarem o que elas realmente precisam, né? Até quando elas precisam, na dose adequada, para elas terem os resultados que a gente quer alcançar, né? Que são o controle da sua saúde, das condições crônicas, né? Da pressão, do diabetes. Isso é muito importante, né? As pessoas buscarem empresas e parcerias, né, que realmente estão preocupados de verdade com a sua saúde, né? E não estão preocupados aí apenas com a venda do medicamento ou do produto, né? É o que você falou, cuidar de pessoas, né? Olhar as pessoas como um todo. Aí a gente tem aqui a Ni Alves, que ela colocou boa noite. Quanta informação importante sobre medicamento de dor de cabeça se refere muito a mim. Tomei muito a vida inteira. Hoje tenho melhor controle devido às causas, tá vendo? Tá vendo aí, Ni? Então, assim, sempre tem uma consequência, né? Vai ser nos Sempre. rins, vai ser no seu fígado, pode ser em outros órgãos, mas a gente precisa entender isso. Só que não tem nenhum lugar que oriente as pessoas, né? Uhum. Hoje a gente quase não fala. A gente Uhum. teve, é o que você falou, o mês de maio aí, a gente falando sobre o uso indiscriminado da questão dos medicamentos. Na data, várias pessoas postaram, a Integrale também postou, mas a gente não vê as pessoas falando sobre isso, Sim. né? O quanto isso é importante, o quanto é importante você ter as suas medicações no horário certo, da forma correta, na dose correta, né? O medicamento correto. E o que é importante quando a gente fala até do cuidado coordenado é isso. A gente conseguiu olhar como um todo. Todos os médicos que você passou, cada um prescreveu, como você falou, né, Agatha? Cada um prescreveu uma coisa, mas alguém tem que juntar para ver o que isso vai resultar. Isso vai fazer bem, isso vai fazer mal, como que vai ser isso? Ou às vezes a gente não precisa de nada disso, né? Exato. Se a gente não consegue saber a causa raiz também da doença, vai ficar pior lá na frente, né? Exato, Aí com certeza, aqui ela Patrícia. tem o filho Francisco, ele está perguntando se pode confiar nos genéricos. E aí, Ana? Ótima pergunta. Responde. Frequentemente é uma dúvida também, né, Patrícia, que as pessoas Isso. ficam, às vezes, inseguras. Será que eu posso utilizar mesmo genérico, né? Ou tem ele é tão bom quanto, né? E é Explica para a muito gente importante. essa diferença aí, para a gente entender como que é isso. É muito importante, Patrícia. É interessante que quando nós tivemos, né, em 98, veio a lei dos genéricos, né? E ela foi muito importante. A ideia, quando criaram-se os genéricos no Brasil, foi melhorar, facilitar o acesso das pessoas aos medicamentos. Já que a ideia é que eles tivessem um custo bem mais reduzido, né, fosse mais em conta, permitindo que mais pessoas pudessem ter acesso, usar esse medicamento, comprar esses medicamentos, né? E isso, assim, teve um salto gigantesco no Brasil, né?
E algumas pessoas ficam desconfiadas justamente por isso. Ah, mas é muito barato, eu acho que não funciona, eu acho que não é bom, né? As pessoas confundem, acham que só o que é caro que realmente é bom. E não é verdade, Patrícia. O medicamento genérico, né, a gente fala que ele é como se fosse um xerox, uma cópia do medicamento que a gente chama de inovador, né? Então, normalmente a gente vai ter aí uma empresa, uma indústria que ela descobriu, né, um medicamento novo, ela criou um medicamento novo, e por causa disso, como foi ela que descobriu, ela acaba colocando um valor elevado, até para custear todos os gastos que ela teve com o processo de pesquisa, né? Uhum. Mas depois de um determinado tempo que ela fica sozinha produzindo aquele medicamento, que a gente chama de patente, né? Ela fica dona daquela substância, daquele medicamento, outras empresas passam a ter o direito também de começar a produzir o medicamento com a mesma substância, ou seja, tirar o xerox, tirar a cópia desse medicamento. E esses são os genéricos, né? Então, como eles não têm mais, não tiveram todo aquele investimento que a primeira fabricante teve, eles conseguem oferecer com um preço muito mais em conta, muito mais barato, o genérico, mantendo a mesma qualidade com as mesmas substâncias que estão lá dentro. Então, para o medicamento ser considerado genérico, ele precisa de passar ali, comprovar que ele tem mesmo as mesmas substâncias, na mesma dose, na mesma forma de uso, né? Ele tem que passar por alguns testes para ele ganhar o direito de ser produzido, ser vendido como genérico e ser essa cópia, né? Então, tem pessoas que acham que a cópia é algo pior, mas não, isso não é verdade, né? Ele tem a mesma Vai ter qualidade só uma genérica. porcentagem, mas ele é 100% igual. 100% igual. Ele precisa, para ele ser considerado genérico, ele precisa de ser 100% igual ao medicamento tido como o que a gente chama de referência, né? O medicamento de marca inovadora ali. Tá. E o que são os similares? Os similares também é um outro grupo de medicamentos que também gera bastante dúvida, Patrícia. Mas os similares já não tem tanto essa obrigatoriedade de ser a cópia, o xerox exato do medicamento de referência. Ele pode ter algumas mudanças. Então, às vezes, vai ter uma dose um pouco maior, um pouco menor, uma quantidade da substância, né, um pouquinho diferente. Às vezes, o tempo de ação dele no corpo também vai ser um pouquinho diferente. Então, o similar, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele, porque nem sempre ele vai ter exatamente a mesma ação do que aquele medicamento que a gente fala que é o inovador. Então, hoje, a cada ano, a Anvisa, né, que é o órgão aqui que regulamenta, ela solta uma lista dizendo quais similares que podem ser trocados ali, que tem o mesmo funcionamento, vamos dizer assim, dos medicamentos de referência. E aí a gente fala que são similares intercambiáveis. Então, é uma lista específica que eles vão atualizando à medida que os similares vão fazendo o teste e vão comprovando que eles são iguais aos outros. Mas o cuidado nem todo similar é igual ao medicamento inovador. Já o genérico, sim, eles são a cópia, né, exata, tem todo o mesmo funcionamento, a mesma ação dos medicamentos inovadores. Então, se a pessoa passou pelo médico, ela recebeu uma receita, é importante que ela compre primeiramente o genérico, né, em vez do similar, certo? Exato. Isso é muito importante, Patrícia, porque é um direito de escolha do paciente, né? Também. Isso é muito importante. Ele conversar isso com o médico. Olha, você me passou esse medicamento, ele veio procurar saber qual que é o valor do medicamento. Se ele não tiver condições de comprar aquele medicamento de marca prescrito pelo médico, ele perguntar para o médico, tem um outro, né? Eu tenho algum genérico que eu posso utilizar que vai ter a mesma ação desse medicamento que você passou, né? Eu não tenho condições de comprar, está muito caro para mim. Né? Então, isso é muito importante, o paciente também, ele ter esse diálogo aberto, né, com o médico, com o farmacêutico, com os profissionais de saúde e buscar alternativas, se tiver, que tem exatamente a mesma ação. Né? E os genéricos têm essa correspondência. Né? Os similares, a gente já não pode afirmar isso em todos os casos. Né? Ah, que legal. Isso é muito importante, né? É importante saber porque às vezes as pessoas vão, aí oferecem para eles, eu não tenho esse, mas olha, esse é o similar e tá igual, e aí o resultado não vai ser o mesmo, aí ele fica decepcionado com o profissional que atendeu ele, né? Ou pode ter ou não ter o resultado que espera, né? E ter que novamente procurar aí o pronto-socorro, o atendimento, né? Isso. Bom, Ágabo, acho que a gente já deu aqui 1 hora aí da nossa live. Então, assim, eu quero te agradecer muito, porque ela foi, assim, muito interessante, né? A gente aprendeu bastante coisa aqui sobre os medicamentos, né?
tanto quanto usar ou como usar, e até algumas surpresas aí que a gente não conhecia, né? E isso é bem legal. Então, acho que a gente, com certeza, volta aí mais uma vez com outros temas, que eu acho que é importante a gente sempre repetir a mesma coisa, para que as pessoas acabem se acostumando com esse tema, né? Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente insiste em ensinar, é que as pessoas vão se acostumando e vão aí se preservando, né? Então, muito obrigada, né? E as pessoas aí, acessem os nossos apps, o app da Integrale, da Farmi, né? Que eles vão ter aí todas as informações, correto, Água? Perfeito, Patrícia, muito obrigado, viu, pelo convite. Agradecer a você, Integrale, também por essa parceria, em nome da Farmi, e convidar à disposição de todos Tá vocês. ótimo, então, muito obrigada, viu? E até a próxima, Obrigado. hein, Água? Boa Tchau, noite a tchau, todos, pessoal. pessoal. Um grande Obrigada abraço. aí. Boa Tchau. noite. Obrigada por Boa noite. participarem. Até a próxima. É.